Olá! Dada a exposição do conteúdo relacionado a cabos sujeitos a carga concentradas, vamos ver a aplicação em termos de exercícios. Vamos então realizar um exercício para entender essa questão, de variáveis, número de equações envolvidas no processo, bem como quando analisar a geometria, flechas, forças envolvidas. É importante ressaltar que quando nós tivermos muitas variáveis a serem analisadas, o processo se torna muito complexo e difícil de ser calculado manualmente. Não é impossível, mas é bem trabalhoso. Porém, a maioria dos problemas dentro da estática vão envolver questões mais pontuais, como o caso desse exercício. Ele pede o seguinte: o cabo suporta a carga mostrada. Determine a distância xb a partir da força em B até o ponto A. Considere P aqui igual a 800 newtons. Ou seja, ele está pedindo para a gente calcular quanto que vale essa distância xb, que é a distância do ponto A até o ponto B. Dado que P vale 800 newtons, nós já temos a presença de uma carga de 600 newtons externos no ponto C. Nós não sabemos as forças de reações em A e em D. Esse é o primeiro ponto, certo? As reações de A em D são quais? Nós temos restrição na horizontal e na vertical em A. O mesmo vale para D, ou seja, temos 4 incógnitas no sistema bidimensional, no qual temos apenas 3 equações, o que torna, então, um cálculo imediato improvável e impossível de chegar na solução. Qual é, então, o recurso alternativo? Se nós seccionarmos esse cabo, por exemplo, entre C e D, nós vamos ter o quê? Uma força de tração nesse ponto, a força de 600, a força P e as duas incógnitas IA. Ou seja, duas incógnitas IA mais uma força de tração desconhecida, 3 incógnitas para 3 equações. O que seria possível, então, calcular a x e a y. De forma análoga, a gente poderia fazer o seccionamento inverso, por exemplo, ao longo de CB, para encontrar quanto que vale as reações em D. Também seria possível. E nesses arranjos, dado que a gente consegue encontrar as nossas forças de apoio, nós podemos, então, desenvolver o restante dos exercícios. Nesse caso, pede x de B. Como que a gente calcula x de B? Antes, então, da gente determinar quais são os, vamos dizer assim, o método da solução do nosso problema, a metodologia que será aplicada, a gente precisa entender o que está sendo pedido. Para a gente saber essa distância xb, a gente tem duas hipóteses. Dado que essa altura aqui é 4, se a gente souber quanto que é essa base, por teorema de Pitágoras, que é o que é x de b, se a gente souber quanto é o comprimento A e B, a gente sabe quanto que é a base aqui x de b, certo? Esse é um caminho. Um outro caminho é que se a gente analisar, seja seccionando, seja em A ou seja em B, nós vamos ter, pegando aqui, por exemplo, em A, uma tração desse cabo. E essa tração desse cabo, chamando então aqui de força A e B, ela vai ter o quê? Uma componente em X e uma componente em Y. A gente não sabe quanto que é esse ângulo, para fazer essa decomposição. Mas por triângulo semelhante, a gente sabe, que aqui tem 4, aqui tem x de b, então a gente consegue fazer essas decomposições. Daí a gente encontra, então, quanto que vale x de b. Sabendo disso, o que nós temos que fazer, então? Nós temos que determinar, algum ponto, seja ele um ponto em A ou em ponto B, para avaliar essas componentes. Se a gente escolhe o ponto B, nós vamos ter a força de tração AB, a força de tração BC e P. P foi dado, mas a força de tração BC não e a força de tração BA não. Se a gente escolhe em A, nós vamos ter o quê? A força de tração AB e as nossas, vamos dizer assim, reações de apoio a X e a Y. A X e a Y não foi dado, mas conforme já citado, nós conseguimos encontrá-lo. Logo, sabemos o melhor passo, encontrar a X e a Y e, posteriormente, analisar o nó A e encontrar a força presente ali AB em decorrência de XB. E, portanto, chegar na resposta. Partindo desse princípio, nós temos, então,
uma representação aqui, no qual nós temos em A a restrição de translação na horizontal e na vertical, que seria nosso AX e nosso AY. Sabemos que P aqui é igual a quanto? A 800 newtons, é um dado do problema. Sabemos que C vale 600 e que aqui continua, né, uma força de tração aqui, FCD. Essa força de tração, ela tem dado aqui um triângulo semelhante. Quem que é esse triângulo? Nós temos, né, a base que vale isso aqui. Nós temos aqui 2 e aqui 1. Por teorema de Pitágoras, quanto que vale isso aqui? Raiz, né, de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Logo, raiz de 5. Portanto, nós temos aqui raiz de 5, a base 2 e a altura 1 desse triângulo. E dado, né, que a nossa convenção, considerando aqui nosso diagrama que foi seccionado ao longo aqui de CB, né? Nós temos a convenção padrão de x, y, momento positivo no sentido, né, anti-horário. Nós temos, então, como encontrar a resposta através dessas três equações básicas, que são o quê? Somatório de forças em x, somatório de forças em y e somatório de momentos em relação a um ponto. Com base nisso aqui, nós temos as três incógnitas, FCD, AX e AY, para encontrar uma direta. Se a gente fizer momento em relação a A, nós eliminamos AX e AY e encontramos FCD. Então, momento em relação a A tem que ser 0. Quem gera momento em relação a A? 800 vai gerar um momento positivo porque vai provocar um giro no sentido anti-horário. Então, vai ser 800 vezes a distância, que é o quê? 4, certo? Então, aqui a gente tem 4 metros. Em relação a 600, nós temos uma distância aqui de 6 metros. Também vai gerar positivo, só que em relação ao ponto A vai ser o quê? 4 mais 6, que é 10. Em relação, né, à nossa força, é simples, é só transladar ela aqui, né? É um vetor que a gente pode transladar ele ao longo da sua linha de ação. Então, a gente tem FCD aqui, ou seja, FCD X e FCD Y. FCD Y passa lá no nosso A, não vai gerar momento, somente o FCD em X. Então, quem que vai ser esse momento? Vai ser 4 mais 6 mais 1 como distância, 11, vezes, né, a componente de FCD em X, gerando um momento aqui negativo, porque vai ser nesse sentido. Logo, nós temos aqui menos FCD, para ser a componente em X, vai ser o quê? Triângulo semelhante, 2 sobre raiz de 5. 2 sobre raiz de 5 vezes 11, isso tudo igual a zero. Daqui a gente tem, então, que FCD vale 935,08 newton. E aí, nós conseguimos, então, fazer somatório de forças em x e y para encontrar quanto vale a x e a y. Somatório de forças em x igual a zero. Isso indica para a gente que AX mais 800 mais 600 menos a componente x aqui de FCD, né, que é FCD 2 raiz de 5, isso tudo tem que ser zero. O que traz para a gente que AX é igual a menos 563,64 newtons. Em relação a y, lembrando sempre que esse sinal mostra para a gente então, que a x, na verdade, está orientado para a nossa esquerda, né? Nós temos quem? A y menos a componente FCD em y, que é quem? É FCD pelos triângulos semelhantes, 1 sobre raiz de 5 igual a zero. Ou seja, a y vale 418,18 newtons. Então, nós encontramos essas incógnitas. Podemos, então, avaliar lá no nó A, que já sabemos quanto vale a x e a y, quanto que vale a FAB em relação a XB, para encontrar, então, esse XB, que é a distância que o enunciado está nos pedindo, né? Então, a gente tem, né, no nó A,
Nós vamos ter a presença de AY, que já encontramos, né? Que é igual a 418,18 newtons. Nós vamos ter AX, que encontramos igual a menos 563,64 newtons. E FAB, no qual, né, a gente tem uma relação aqui de triângulos, que na horizontal a gente sabe que é XB e na vertical que é 4. Então, por teorema de Pitágoras aqui, né, quanto que vale a nossa hipotenusa? Vai ser XB ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz disso tudo. Ou seja, XB ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, raiz disso tudo. Esse, então, é o nosso, vamos dizer assim, triângulo semelhante ali para calcular FAB. Então, com base nisso, nós podemos fazer, então, somatório de forças em X igual a 0 e somatório de forças em Y igual a 0, que é para a gente o quê? Exatamente, né, as equações de equilíbrio nesse nó. Então, em X nós temos AX mais FABX igual a 0. Quanto que vale o nosso FABX? Então, seria a mesma coisa a gente dizer que é AX mais, pelo triângulo semelhante ali, x de b sobre x de b ao quadrado mais 16 raiz disso tudo, vezes FAB, igual a 0. Ok, não sei quanto vale x de b e não sei quanto vale FAB, então não consigo calcular. Precisamos, então, de outra equação. Vamos lá em somatório de forças em y igual a 0. Em somatório de forças em y igual a 0, o que a gente tem? AY menos FABY igual a 0. Portanto, né, AY menos, pelo triângulo semelhante, 4 sobre raiz de x de b ao quadrado mais 16, FAB é igual a 0. Daqui nós temos, então, né, dado que sabemos quanto vale a x e a y, duas incógnitas e duas equações. Quem são as incógnitas? X de b e f de AB. Há diversas formas, né, de resolver isso, isolando um termo e substituindo no outro, dividindo um termo uma equação pela outra e assim vai. De uma forma que, só para representar, para ficar claro, olha só uma forma de resolver. FAB x de b ao quadrado mais 16 é igual a quem aqui? É igual a menos AX sobre x de b. E aqui? FAB, né? X de b ao quadrado mais 16. É igual a quem? É igual a y sobre 4. Então, igualando aqui, ó, 1 e 2, né? Que já, dado que esse termo é igual a esse, nós temos o quê? Nós temos que menos AX sobre x de b é igual a y sobre 4. Logo, x de b é igual a menos 4ax sobre a y, que é igual, então, a menos 4 vezes menos 563,64 sobre 418,18. Então, daqui, então, a gente tem que x de b é igual a 5,39 metros. Ou seja, x vale 5,39. Qual seria outra alternativa? Eu poderia, por exemplo, só alterando aqui para um ponteiro do tipo apontador laser, eu poderia, por exemplo, isolar FAB aqui, substituir ele aqui e encontrar, então, quanto que vale x de b. Eu poderia fazer essa equação dividido por essa. Tem N caminhos. Resolvi de um aqui só de curiosidade, um novo método para resolver, né, um sistema de duas equações e duas incógnitas. O que isso indica para a gente? Que quando a gente tiver, né, relações de cabo, o que é a grande dificuldade? É pegar
qual vai ser a metodologia para chegar no resultado, ou seja, qual que vai ser o passo a passo. Nesse caso, a gente viu que para a gente achar x de b, a gente precisava de algo que relacionasse a ele, que era quem? FAB. Para encontrar FAB, eu teria que olhar o nó A ou o nó B. Nós vimos que o nó A era melhor porque a gente teria, né, forças conhecidas ali, a x e a y. Se escolhesse o nó B, a gente não saberia quanto valeria FBC, então nós teríamos que desenvolver outras contas. Para isso, a gente teve que encontrar a x e a y. Se a gente olhasse a estrutura como um todo, nós teríamos 4 incógnitas, então, para 3 equações, a gente não conseguiria encontrar a x e a y. O que a gente fez? Seccionou entre C e D para ter 3 incógnitas, a x e a y, que eram as que nós estávamos procurando, mais a incógnita relacionada à tração, né, de C para D. Tanto é, né, que a gente encontrou FCD, mas ela não foi útil para a gente no resultado de forma direta. Foi simplesmente para encontrar a x e a y, ou seja, de forma indireta, para depois conseguirmos encontrarmos x de b em relação a FAB em decorrência do nó A. Então, a grande dificuldade de exercícios desse tipo é entender qual é a metodologia. Então, é necessário muito treino, muita resolução de exercício para entender e facilitar a visão dessa metodologia. Qual vai ser o melhor caminho, qual vai ser a melhor escolha.